Bom, uma aluna nossa precisa fazer um trabalho em formato de relatório, acho que se não me engano é até relatório de estágio. E aí ela pediu para saber como que ela faz para adaptar conforme que a faculdade dela solicitou. Então aqui a gente tem o manual dela. Ó, aqui o manual, ele menciona, né, aqui é relato de experiência. Ele menciona que primeiro precisa começar com uma apresentação. Então, a apresentação é um parágrafo inicial descrevendo a proposta do relato de experiência, incluindo o local e nível escolar observado. Ou seja, ela vai explicar com as próprias palavras, né? Por esse motivo, aqui no Monographs, é interessante a gente cadastrar um modelo que a gente chama de modelo em branco. Por quê? Porque essa apresentação que ela precisa fazer é uma apresentação livre. Então, ela vai relatar o porquê do relato, porquê, né? Fazer uma apresentação livre mesmo, contando como foi fazer uma apresentação livre mesmo, contando como foi o relato dela. Então, para isso, a gente vai clicar aqui no botãozinho verde com o símbolo de mais. Vamos escolher, acho que o modelo capítulo mesmo. E aqui a gente vai escolher esse modelo em branco. Esse modelo em branco, ele permite que o aluno escreva quantos parágrafos ele precisar, tá bom? Então, eu vou salvar aqui, vou colocar o título apresentação. Salvar. Quando eu salvo, ele vem aqui embaixo, mas aí eu posso arrastar ele e colocar ele lá em cima, porque é o primeiro elemento que a faculdade dela pediu. Para escrever essa apresentação, ela vai usar assistente de blocos. Assistente. Desculpa, corrigindo. Ela vai usar o botãozinho editar. Vai clicar em entendi. E aqui ela vai escrever o texto, mas é claro, ela vai escrever se baseando no que foi solicitado aqui. E é descrever a proposta do relato dela de experiência. E aí ela vai mencionar o local e o nível escolar observado. Então, a gente observa aqui que é um parágrafo apenas, não precisa ter muito texto. Ela vai escrever um parágrafo bem direto para descrever sobre a proposta dela. Depois que ela descrever a proposta, vem o referencial teórico. Referencial teórico são todos os capítulos teóricos que ela precisa falar da temática abordada aí no relato dela. Então, aqui no Monographs, ele já vem... Deixa eu voltar aqui. Quando ela vai terminar de escrever, ela vai clicar em salvar capítulo. E logo em seguida aqui, já vem o referencial teórico. Esse referencial ela arrasta aqui para baixo da apresentação. E o referencial teórico, como eu mencionei, são capítulos. Então, aqui ele já começa com um capítulo teórico, aqui a aluna cadastrou apenas um, mas aqui no referencial ele pode ter mais de um capítulo. Então, depende da quantidade do relato. Aqui ele já começa com um capítulo teórico, aqui a aluna cadastrou apenas um, mas aqui no referencial ele pode ter mais de um capítulo. Então, depende da quantidade do relato dela. Por exemplo, se ela precisa entregar um relato que tem até 10 páginas, então aí a gente continuaria a estrutura no trabalho dela e faria uma contagem de quanto está ficando. Se faltar páginas, ela pode fazer subcapítulos no referencial teórico. Então, o referencial teórico, de forma resumida, são capítulos que ela vai abordar assuntos relacionados ao relato dela. Vamos supor que o relato dela, né, o relato que ela passou foi em um escritório ou na parte administrativa. Ela pode fazer um capítulo falando sobre esse assunto em específico. Vamos supor que ela queira falar de estoque, né? Ela trabalhou no estoque, precisa explicar o que é estoque. Então, ela poderia fazer um subcapítulo explicando o que é estoque. E assim sucessivamente, para poder atingir a quantidade de páginas solicitadas nesse relato. Então, por enquanto, eu vou deixar só um capítulo mesmo. Continuando a sequência. Depois do referencial teórico vem a metodologia estoque. E assim sucessivamente, para poder atingir a quantidade de páginas solicitadas nesse relato. Então, por enquanto, eu vou deixar só um capítulo mesmo. Continuando a sequência. Depois do referencial teórico vem a metodologia, para descrever as etapas dos estágios. Então, aqui ó, tem a metodologia, e a gente arrasta a metodologia para baixo do referencial. Depois da metodologia, é solicitado os resultados. Então, os resultados, como ela fez relato de experiência, então vai ser esse aqui, vai fazer parte dos resultados. E aí, aqui a gente troca o nome pelo nome que a faculdade dela pediu, ó. Como foi solicitado resultados, ao invés de relato de experiência, a gente edita aqui e coloca como resultados. Alterar. Porque dentro desse modelo aqui, quando a gente entra no assistente, ele já pede para ela contar como é que foi. Ó, classifica. Alterar. Porque dentro desse modelo aqui, quando a gente entra no assistente, ele já pede para ela contar como é que foi.
Ó, classificação dos resultados do relato, apresenta os resultados do relato. Então, nesse modelo, além de ela contar o que ela fez passo a passo, ela já coloca o que ela teve de resultado também. Então, esse modelo aqui já atende. E, por último, considerações. Geralmente as faculdades mencionam considerações finais, ou então conclusão, é tudo a mesma coisa. A gente tem um modelo aqui embaixo de conclusão, então vou arrastar ele para cá. Conclusão. Mas a gente edita e coloca conforme a faculdade pediu, né? Considerações. Pronto, considerações. Vou esperar, é o mesmo modelo. Aí, ou seja, o relato dela se estrutura apenas nesses 5 primeiros aqui, tópicos. Eu não vi lá pedindo resumo, não vi pedindo introdução, não vi pedindo justificativa objetivos, estrutura apenas nesses 5 primeiros aqui, tópicos. Eu não vi lá pedindo resumo, não vi pedindo introdução, não vi pedindo justificativa objetivos. E a análise dos resultados, ele é um modelinho que o aluno pode apresentar como foi a coleta dele. Mas, como o caso dela é um relato de experiência, ela já vai trazer esses resultados aqui, nesse modelo, no relato de experiência. Esses outros aqui, ela pode remover. Então, eu me baseei nessa parte aqui que ela mandou pra gente, né? Nessa estrutura. Se for isso, a aluna pode apagar tudo que vem abaixo. Mas, se caso ela tiver um outro passo a passo, ou a orientadora dela mesmo pedir resumo, introdução, o modelo já vai estar aqui. Então, ela só arrasta para onde ela quer, que ela deseja que fique. Se ela não precisar, ela pode selecionar, igual esse aqui. Esse aqui eu vou deletar porque eu sei que ela não vai precisar. Que ela já tem um modelo que seria esse aqui em cima. Ela vai selecionar, vai vir aqui na listinha do lado direito da tela e vai dar um OK. Quando ela dá um OK, ele já deleta. Ela já tem um modelo que seria esse aqui em cima. Ela vai selecionar, vai vir aqui na listinha do lado direito da tela e vai dar um OK. Quando ela dá um OK, ele já deleta da estrutura, ó. E aí o restante que ficou, eu só não vou excluir porque eu não sei se tem algum outro manual, se a orientadora dela pode vir a solicitar, né? Então eu vou deixar dessa forma aqui, mas o trabalho dela é de apresentação até considerações. O restante ela pode deletar desde que ela confirme com a orientadora que realmente não vai precisar. Se caso ela deletar e precisar cadastrar de novo, então, por exemplo, introdução, resumo, se ela deletar e precisar cadastrar de novo, é só vir aqui nesse botão verde com o símbolo de mais, clicar na opção introdução, selecionar o modelo, né? E vai depender do que a faculdade dela pedir, se é a introdução com citação ou se é sem, ela pode escolher um desses dois modelos. E aqui o título ela coloca introdução. Opa, introdução. E aí é só salvar capítulo. Aí quando salva, ele já vem aqui na estrutura, mas quando introdução. E aí é só salvar capítulo. Aí quando salva, ele já vem aqui na estrutura, mas quando o cadastro é só para exemplo, né? Eu vou deletar aqui, porque já tem o modelo aqui embaixo. A mesma coisa para os outros elementos. Se for um resumo, ela escolhe a opção resumo e seleciona o modelo aqui embaixo. Se for mais um capítulo, ela escolhe o capítulo e seleciona mais um modelo aqui embaixo. Se for metodologia, a mesma coisa, ela pode selecionar, né, e cadastrar o modelo. Aí, voltando para a explicação que eu tinha falado anteriormente, que depende da quantidade que ela precisa ter no relato dela. Então, aqui, ó, na apresentação, vai ser um parágrafo apenas, então não dá nenhuma página. O referencial teórico, só esse modelo, ele dá 2 folhas. Então, aqui, vamos supor que a gente tem 2 folhas e meia. A metodologia, ela é 3 folhas, então aí já foi para 5 folhas e meia. Resultados, 3 folhas. Ela é 3 folhas, então aí já foi para 5 folhas e meia. Resultados, 3 folhas. 5, né? 6, 7, 8 folhas e meia. Considerações, é uma folha. Então, 9 folhas deram. Se ela precisasse, igual no exemplo que eu dei, de 10 folhas, aí ela precisar cadastrar mais um capítulo aqui dentro do referencial. Então, ela poderia selecionar aqui, clicar no botãozinho verde com símbolo de mais, escolher o modelo de capítulo, escolher o tipo de modelo capítulo, modelo. Seria mais interessante esse modelo conceitual pequeno, que é de uma folha, porque é exatamente de uma folha que ela iria precisar, né? Se for 10 páginas exigidas, como a gente contou, deram 9, com mais uma, 10, né? Então, atenderia a quantidade. Caso precisasse mais ainda de umas 2, 3 folhas, tem outros modelos maiores, modelo de 2 folhas, né? Se fosse 3 folhas, por exemplo, seria interessante cadastrar um modelo de 2 e depois outro modelo de 1, para atingir a quantidade. Tá bom? Então, aqui basicamente já está tudo isso
Se fosse 3 folhas, por exemplo, seria interessante cadastrar um modelo de 2 e depois outro modelo de 1 para atingir a quantidade. Tá bom? Então, aqui basicamente já está tudo estruturado. Eu vou passar esse vídeo para a aluna, para ela ter ciência que daqui para baixo ela pode deletar, mas o aconselhado é ela deletar apenas se realmente não for precisar.